Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal, darei início aqui à leitura da parte que antecede o livro de Gênesis. Na verdade, a parte que começa com os começos. Essa Bíblia aqui é dividida de forma cronológica e a primeira delas é exatamente essa, o Começos, que compreende o livro de Gênesis e o período que vai de uma data indefinida até 2100 a.C. Os temas é a criação, o pecado e a redenção. Começos. Toda história tem um começo. A Bíblia começa com Deus. No começo desta história, Deus criou o universo e colocou tudo em ordem, formando todos os planetas, estrelas e galáxias, e colocando-os em movimento. Na Terra, ele criou abundantes variedades de criaturas vivas e criou a coroa da sua criação, a sua própria imagem, seus vice-regentes, os humanos. A criação não é, no entanto, o único começo registrado na Bíblia. Há também a história mais trágica, do começo do pecado e da morte. Adão e Eva, os humanos que Deus colocou sobre sua criação, decidiram desobedecer a ele e destruíram sua perfeição. Essa tragédia logo levou a outras, como quando Caim assassinou seu irmão Abel em uma crise de raiva ciumenta. E, no final, o pecado se tornou tão desenfreado e dominante que Deus decidiu começar de novo. Ele escolheu Noé, o último homem justo que sobrara na terra, para que fosse o patriarca de um novo começo para a humanidade. Mas mesmo Noé foi vulnerável ao pecado, e seus descendentes mostraram que o problema do pecado ainda era muito real e precisava de uma solução. Como Deus daria continuidade ao seu plano para a humanidade? Ele precisaria começar de novo depois da Torre de Babel? Povo e cultura. Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden para que governassem em seu nome. Eles trabalhavam arduamente, cultivando o solo e administrando o jardim, e desfrutavam ali da comunhão com Deus. Mas decidiram desobedecer ao único mandamento de Deus, e por intermédio deles o pecado entrou no mundo. Eles foram banidos do jardim e sua comunhão com Deus foi rompida, mas Deus imediatamente colocou em ação seu plano para trazer a humanidade de volta à comunhão com ele. Esta é a história de toda a Bíblia. Noé. Na época de Noé, o pecado e a iniquidade eram tão desenfreados que Deus chegou a lamentar ter criado os seres humanos. Mas Noé era um homem justo, e Deus decidiu salvá-lo da destruição que estava planejada para o resto da humanidade. Noé e sua família se tornaram um novo começo para a humanidade. Idioma e cultura. Depois que os filhos de Noé povoaram a terra, houve um idioma e uma cultura unificados por todo o mundo. Mas esta unidade levou a um orgulho e uma sensação de que os humanos não precisavam de Deus. Como resultado, Deus fez com que eles se dividissem em diferentes idiomas e se dispersassem por todo o mundo. Culturas diferentes começaram a emergir dos diferentes grupos e regiões. E aqui um mapa, o Jardim do Éden. Depois de criar Adão e Eva, à sua imagem, Deus os colocou no Jardim do Éden. A Bíblia não diz o lugar exato do Jardim do Éden, exceto por algumas poucas pistas que são difíceis de decifrar em Gênesis 2, 10 a 14. O Monte de Ararat. O barco de Noé pousou sobre os montes de Ararat, na atual Turquia. A partir desse ponto, seus filhos e os descendentes deles se dispersaram para edificar novas nações. Babel. A Torre de Babel foi construída na fértil área entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Megatemas. Começos. Aqui encontramos os começos do universo, da terra, da humanidade, do pecado e do plano de salvação de Deus. O livro de Gênesis nos ensina que a terra é bem feita e boa. As pessoas são especiais para Deus e são singulares. Deus cria e sustenta toda a vida, e Deus lida com o pecado rapidamente e de maneira justa. Pecado. Quando as pessoas decidem desobedecer ao plano de Deus para a vida, estão decidindo pecar, e o pecado destrói a vida das pessoas.
O Gênesis nos mostra que viver à maneira de Deus pode ser recompensador e faz com que a vida seja repleta de realizações. Promessas. Deus prometeu ajudar e proteger seu povo. Ele fez um concerto com Noé de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio e nos deu um maravilhoso sinal para que nos lembrássemos da sua promessa, o arco-íris. Deus sempre cumpre suas promessas. E os livros nesta seção é apenas Gênesis. Autor Moisés, o público é o povo de Israel, propósito registrar a criação do mundo por Deus e o seu desejo de que o povo o adorasse, data de escrita aproximadamente de 1450 a 1410 a.C. e o local de escrita, o deserto, durante as peregrinações de Israel em algum lugar na península do Sinai. Essa daqui então foi a leitura da parte inicial aqui desta Bíblia cronológica, os começos que englobam o livro de Gênesis. Hoje lendo a Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal. Agradeço mais uma vez por você estar me acompanhando, fique com Deus sempre e até no próximo vídeo.